Quanto mais você se conhece, mais rápido você se cura. Seja muito bem-vindo ao podcast Paz de Alma, um podcast destinado a pessoas que querem se livrar das crises de ansiedade, querem viver mais tranquilas, viver em paz com a sua alma, com os seus problemas relacionados à ansiedade. Meu nome é Cláudio Tonon e nesse podcast eu entrevisto o senhor Guilherme Jungles, especialista em curar, em ajudar mulheres a acabarem com suas crises de ansiedade sem anos de terapia ou remédios. Senhor Guilherme, uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite para quem está nos ouvindo nesse podcast. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado, Sr. Cláudio, mais um dia juntos aí, mais nosso sexto episódio, né, do nosso Nossa. podcast. A todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, independentemente do canal, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Hoje teremos mais um super tema, super interessante. Assista até o final, escute até o final, que eu tenho certeza vai ter muitos aprendizados. Vamos começar pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Bom Remédio, para que ela ilumine a nossa inteligência, para que ela derrame todas as graças necessárias para compreendermos todas as maravilhas que nós iremos comentar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Remédio, Rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio, Rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Remédio. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante. Vamos lá. O tema de hoje, né, para você que está nos ouvindo, é entendendo e gerenciando a ansiedade. Quando eu comecei a conversar com o senhor Guilherme, uma coisa que eu sempre disse a ele era que eu não entendia como que as pessoas, o que era uma crise de ansiedade. E quando ele me explicou, eu descobri que eu vivia tendo crises de ansiedade e não sabia. Então, a importância desse episódio para você que é mulher católica e está ouvindo a gente, eu tenho certeza que você terá grandes aprendizados aqui e principalmente já compartilha esse episódio com uma pessoa que você acredita que pode também aproveitar dele. E, senhor Guilherme, vamos começar então, e eu gostaria que o senhor explicasse como a ansiedade ela se manifesta de maneiras diferentes entre as pessoas e quais são os sinais menos conhecidos que alguém pode estar, de alguém, né, que pode estar enfrentando uma crise de ansiedade e não sabe. Muito bem, excelente pergunta. Vamos começar então dessa maneira. A ansiedade, ela vai se manifestar de forma diferente dependendo do perfil de ansiedade da pessoa. O perfil de ansiedade, ele nada mais é que um atributo, é uma qualidade da nossa personalidade. E está relacionado, baseado nos traumas que nós vivenciamos, principalmente na primeira infância, e em todos os medos principais que nós vamos alimentando durante a vida, que se torna aquilo que mais nos preocupa. Basicamente, existem 5 perfis de ansiedade. Então, eu vou trazer algumas características de como a ansiedade ela pode aparecer de formas diferentes, de acordo com aquilo que a pessoa vivenciou, principalmente na primeira infância. Então, nós temos um primeiro perfil que as pessoas elas vão apresentar uma exaustão mental, que é por causa do excesso de pensamentos. E está muito ligado ao medo da rejeição. Então, o medo da rejeição paralisa a pessoa. Então, existe um tipo de ansiedade que paralisa realmente a pessoa, que faz com que a pessoa se isole, que ela entre na sua caverna, que ela fuja da realidade, que ela esteja sempre na defensiva, com medo do novo, com medo do que pode vir a acontecer, e ela está em constante alerta, com a mente extremamente acelerada. Então, isso é um tipo de ansiedade. Um segundo tipo tem muito a ver com o medo do abandono. Então, são pessoas que ficam extremamente ansiosas, que sentem um vazio no peito por uma vontade de se sentirem amadas, de se sentirem validadas, de se sentirem reconhecidas. Tem uma tendência muito grande a se tornarem pessoas dependentes emocionais. Esse medo do abandono faz com que ela se torne uma pessoa reclamona, que nunca está contente com nada, nada tá bom. A gente percebe que esse tipo de perfil, normalmente as pessoas que são bem gordinhas,
elas têm mais essa característica. Então, já é um outro tipo de ansiedade. E eu estou buscando trazer aqui para vocês coisas que vocês não vão encontrar com facilidade na internet, porque são estudos muito nossos. Propriamente, nós temos desenvolvido algumas teses baseadas nos traços de caráter, onde a gente está se aprofundando e pegando tudo que tem dos traços de caráter baseado para a ansiedade. E aí que surgiu a ideia dos perfis de ansiedade. Então, tudo isso que eu vou trazer para vocês não vão encontrar na internet, então preste muita atenção. Outro tipo de ansiedade que afeta as pessoas, que já é de uma forma diferente, existem algumas pessoas que elas têm uma necessidade de controle muito grande. Seja o controlar pessoas, seja o controlar situações, e isso se deve a um medo delas serem manipuladas. Então, esse medo da manipulação faz com que a pessoa cuide demais da vida dos outros. E esse tipo de pessoa, ela flutua, às vezes, na agressividade. Então, é uma pessoa super impulsiva, super impaciente. Às vezes, ela flutua para o vitimismo. É aquela pessoa que é a coitadinha. Que também já é um outro tipo de ansiedade. Que a pessoa ela tem um ganho secundário em viver dessa maneira. Um outro tipo de ansiedade. Vão anotando, vão prestando atenção. E veja em qual que você mais se enquadra. A ansiedade do excesso. Essa é muito comum. Acredito que a maioria das pessoas que eu atendo hoje nas mentorias tem essa ansiedade. São pessoas que fazem 1000 coisas. Elas já dormem com uma lista de coisas para fazer no outro dia. Tá sempre pensando lá na frente, o que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer. São extremamente executoras, têm uma energia muito grande de execução. Só que a maioria das coisas que elas estão fazendo não é porque elas querem fazer, é porque elas não sabem dizer não. Porque elas têm medo de se sentirem humilhadas por não estarem atendendo à expectativa do outro. Então, esse medo da humilhação faz com que ela carregue um mundo nas costas, um peso emocional tremendo. Por quê? Porque ela não coloca limites. E é outro perfil que tem muita dependência emocional. E o quinto perfil seria o perfil que a gente chama do barata tonta, né? Por que barata tonta? Porque é uma pessoa que está sempre ansiosa, com uma sensação de que é como se ela estivesse atrasada. Por quê? Porque ela se compara demais. Ela sempre acha que ela não vai dar conta do que ela tem que fazer. Ela é uma pessoa muito indecisa, ela quer ganhar tudo, ela não sabe perder. E isso se deve ao medo de que ela carrega de se sentir excluída, de se sentir traída. Essa pessoa que se compara demais é como se ela vivesse uma constante competição contra sabe Deus quem. Ela está querendo sempre provar algo para alguém. Então, o funcionamento interno dela é assim, ela é muito perfeccionista. Ela não gosta de pedir ajuda, ela quer dar conta de tudo, e é o que a gente chama de perfil mais dopaminérgico. Ela é viciada em dopamina, dependente de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da motivação. Por isso, esse perfil é o perfil mais procrastinador. Então, além dessas características que são comportamentais da ansiedade, outros sintomas, olhando para o lado físico, que as pessoas não associam com crise de ansiedade, mas é. Então, por exemplo, você que está passando por uma dor crônica no teu corpo, muito tempo sentindo uma tensão muscular, um excesso de tensão, uma fadiga localizada, pode ser por causa de uma crise de ansiedade. Problemas digestivos que você vai no médico e ninguém descobre o que é, crise de ansiedade. Uma falha na memória, uma dificuldade na tua concentração, alergias na tua pele, queda de cabelo, uma pessoa que sempre vive com as pernas e com as mãos agitadas. Ela para conversar, você vê que ela está sempre pegando alguma coisa na mão, ou está batendo o pé, ou está batendo a mão, está mexendo na caneta. Também são sintomas de uma mente muito agitada que pode estar passando por uma crise de ansiedade. Basicamente, esses são os sintomas que são mal compreendidos. Quando eu ouço isso, eu fico preocupado. Ainda mais quando a maioria acontece comigo no mesmo dia. Eu fico meio preocupado, eu confesso. E assim, ó, e você que está nos ouvindo, se você sente isso, não é que você está doente, mas é que você pode estar passando por uma crise de ansiedade, alguma coisa desencadeia isso, né? Agora, na sua experiência, senhor Guilherme, quais são as estratégias mais eficazes para interromper uma crise assim que ela começa? Eu já vou até anotar aqui também, porque pode ser que sirva para mim alguma dessas estratégias. Por favor. Então, vou trazer para vocês aqui duas estratégias que eu acredito que são as mais eficazes para interromper uma crise de ansiedade assim que ela começa. Primeiro é o grounding, que se chama o aterramento.
nada mais é do que usar dos 5 sentidos que nós temos: visão, audição, olfato, paladar e tato, para se instalar no presente. Então funciona assim. Vamos começar com o sentido, com a visão. Você vai observar 5 coisas no teu ambiente, ao redor, e vai dizer o formato e a cor dessas 5 coisas. Depois você vai buscar, fechando os olhos, ouvir 5 barulhos distintos, 5 sons diferentes e vai nomeá-los. Por que fazer isso? Porque quando eu uso da minha visão, uso da minha audição, por exemplo, eu estou trazendo a minha atenção, que é para estar lá no mundo da imaginação, preocupada, viajando no passado, no futuro, eu trago para o presente. O que está ao meu redor acontecendo aqui e agora é o que interessa. Então, eu falo 5 formatos de coisas e 5 cores, depois escuto 5 sons e falo o nome deles, depois 4 objetos que eu estou vendo, estou dizendo as cores e o formato, depois 4 barulhos, e vou intercalando visão, audição, visão, audição. Por exemplo, é que esses são os sentidos mais fáceis. Você pode usar também o tato. Estou tocando na minha mesa aqui de madeira, e eu digo, mesa de madeira gelada. Então, eu digo uma qualidade daquele objeto. Estou tocando na cadeira. A cadeira é fofinha e ela está mais aquecida. Isso vai fazer com que eu traga a minha atenção para o presente. Se você vai revezando, trocando os sentidos, você vai perceber que, sucessivamente, a tua mente, a tua alma, ela vai se acalmando, porque ela está se instalando no que está acontecendo agora. E você para de viajar na imaginação e de viajar nas emoções. Porque é isso que uma crise de ansiedade faz contigo. Então, essa é a primeira técnica, muito utilizada, muito difundida, que é muito rápida, particularmente a que eu mais gosto. E tem uma segunda que a gente chama de relaxamento muscular progressivo. Consiste nada mais, nada menos que você fazer uma contração máxima de um grupo muscular. Por exemplo, eu dobrei o braço. Eu puxo o ar e seguro até 5. 1, 2, fazendo força. 3, 4, 5. Quando dá 5, eu solto o ar e relaxo o músculo. Eu estou liberando a endorfina. Eu fiz com o braço porque é mais fácil fazer com o braço. É o grupo muscular que está mais acessível, que a gente está mais acostumado a mexer. Mas você pode fazer com o pescoço, você pode fazer com os ombros, você pode fazer com as pernas. Como eu estou aqui sentado, o braço é o que tem de mais fácil. O mais perfeito seria você deitar no chão, para você estar com o corpo totalmente relaxado, e você vai fazendo uma sequência. Primeiro eu faço o braço, depois eu faço aqui com a musculatura do peitoral me abraçando, depois eu faço me espreguiçando para esticar lá o tríceps. Então, a ação vai ser sempre 5 segundos esticando, 1, 2, puxando o ar, 3, 4. Quando eu dou 5, eu solto todo o corpo e solto a respiração bem profundo. Relaxei. Quando eu vou revezando, eu vou liberando endorfina e vou trazendo uma sensação de relaxamento. Além de que, quando eu estou contraindo, eu estou prestando atenção em algo que está acontecendo agora. Então, basicamente, as técnicas se resumem em trazer a sua atenção para o agora. Essas 2 técnicas funcionam muito bem. Eu achei sensacional. Essa dos 5 sentidos, ela é muito boa. Eu vou ter que começar a treinar esse negócio aí, senhor Guilherme, porque Sabe que interessante, o senhor me fez lembrar, que isso pode ser utilizado quando a gente tem que tomar uma decisão de alto impacto. Porque quando tem que tomar uma decisão de alto impacto, normalmente nós estamos muito emotivos. E só, às vezes, o respirar não adianta, porque você continua pensando na coisa e não dá tempo da tua mente, calma, relaxa. Então, olhar as coisas do ambiente, escutar os sons, faz com que a tua mente tenha um time para você decantar melhor essa informação e aí tomar a melhor decisão. eu vou pedir depois, pô, acho que esse seria um excelente Reels, um excelente post, um excelente PDF, senhor Guilherme, porque isso eu preciso ver, sabe? Eu precisaria ver, tipo, imagina assim, ó, você está na minha frente aqui escrito, depois eu vou escrever. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, volta e escreve o que o senhor Guilherme disse agora, porque isso pode te ajudar muito. Aquela hora, eu sou mais visual, então eu preciso ver para eu conseguir entender. Eu achei espetacular, espetacular. Muitas vezes, senhor Guilherme, a ansiedade ela vem acompanhada de outros problemas,
como, sei lá, uma depressão ou um estresse. Vamos pensar no momento, né? O estresse é até a depressão, né? Às vezes aqui a gente está falando de uma depressão momentânea, né? Nós não estamos falando de uma depressão daquela pessoa que está em depressão, né? Mas ela vem acompanhada. Como que o senhor aborda, né, o tratamento da ansiedade quando ela é parte de um quadro mais complexo de saúde mental da pessoa? Afinal de contas, nós estamos entendendo e gerenciando a ansiedade, né? Como é que o senhor aborda quando a pessoa chega um pouco num estágio um pouco mais avançado? Eu acredito que, e isso até faz parte do coração do nosso método, que a gente sempre deve começar pelo passado. E eu explico por quê. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu atendo nas mentorias, quando a gente vai investigar, vasculhar, cavocar lá na mente da pessoa, os problemas emocionais que elas estão vivendo são por causa de traumas. Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente traumatizada. A educação de ninguém foi perfeita, famílias muito desestruturadas, carregamos às vezes uma sensação de rejeição, de abandono desde a primeira infância, ali já na barriga da mãe, já passamos por uma série de conturbações. Enfim, seria demais entrar em detalhes aqui. Mas todas as pessoas que eu atendo que estão passando por crise de ansiedade, que têm um quadro depressivo, inclusive já existem estudos que confirmam que 65% das pessoas que sofrem de ansiedade, junto com os sintomas de ansiedade, já têm uns sintomas depressivos. Então, esse dado é muito importante. Então, junto do medo, da preocupação, já tem uma certa tristeza, uma perda de interesse pelas coisas mais simples, uma perda de prazer, um humor deprimido. E isso é muito importante pontuar. Então, eu sempre gosto de começar fazendo uma faxina mental, através do reprocessamento dos traumas. Somente com as técnicas do reprocessamento, a gente já consegue eliminar a causa raiz desses problemas e trazer mais calma na pessoa. Porque assim, ó, a causa raiz da ansiedade são os medos imaginários profundos. A causa raiz da depressão são as tristezas profundas. E no reprocessamento de trauma, a gente limpa tudo. Limpa todas essas emoções que estão intoxicando a mente, principalmente a mente subconsciente, que é aquela mente mais profunda, que é onde fica registrado as experiências que envolveram um forte impacto emocional na nossa vida. Então, depois de fazer o reprocessamento, aí o caso fica mais específico. E depende muito de cada caso. Mas eu sempre gosto de usar uma coisa que é natural em todos os atendimentos. Eu gosto que a pessoa traga para mim, eu gosto de enxergar qual que é o objetivo atual da pessoa. Saber o que ela está buscando nos dias de hoje, qual que é o desejo, qual que é o anseio, qual que é a expectativa que ela tem sobre a vida dela. Porque isso também faz sofrer quando não é atendido. E aí vão existir infinitas ferramentas para abordar os conflitos que as pessoas estão vivendo no hoje. E aí eu trago uma que é muito utilizada. Por exemplo, a pessoa ela está muito estressada por causa do trabalho. E ela está naquela indecisão. Será que eu devo pedir as contas e empreender? Será que eu devo continuar persistindo? E uma ferramenta que a gente sempre usa é a da perdas e ganhos. Uma ferramenta muito comum, muito difundida. E eu acredito muito nela. Então você vai pegar uma folha, você vai dividir em dois quadrantes. De um lado, o que eu perco, de um lado, o que eu ganho. E você vai pegar esse problema que você está vivendo, esse desafio, né? Devo ou não pedir as contas do meu trabalho? Do lado esquerdo, eu vou fazer uma lista ali. O que eu perco saindo desse trabalho? E você vai colocar. Ah, não sei, eu perco um salário garantido na CLT? Eu perco possibilidade de crescimento nessa empresa? Eu perco reconhecimento? Eu perco algo no meu currículo? Eu perco uma carteira assinada? O que eu perco? E para cada coisa que você perde, você vai dar uma nota de 0 a 10, do quanto isso pesa, o quanto isso é relevante para você ou não. Do lado direito, o que eu ganho saindo? Eu ganho liberdade de tempo, eu ganho tempo com a minha família, eu ganho possibilidade de ganhar mais do que isso, me arriscando, empreendendo, eu ganho, enfim, menos estresse, menos cobrança, melhor gerenciamento das minhas emoções, e você vai dar notas também para cada um desses atributos que você vai colocar. Depois você vai cruzar isso, vai colocar numa balança. Qual lado pesa mais? Eu perco mais ou eu ganho mais saindo? Assim a gente consegue tomar uma decisão mais baseada na racionalidade. Eu sei que o senhor, né, seu Cláudio, é uma pessoa mais racional. Para esse tipo de perfil, é uma ferramenta que as pessoas gostam muito. Por quê? Porque são pessoas que gostam de tomar decisões baseadas em dados, não em sentimentos. Porque não é bom, né? Nós somos seres racionais.
problema é que hoje as pessoas são muito subjetivas. Então, sempre vamos começar olhando para o passado, limpando o passado, e depois olhando para o presente, qual que é o problema atual da pessoa. Ah, isso é muito interessante isso, né? Porque é muito comum as pessoas olharem para o agora, né? Ou para aquilo que vai acontecer no futuro, e não o que aconteceu no passado, né? As pessoas elas tendem muito a, a ir para frente e não para trás, né? É muito interessante. E por um lado, né, senhor Guilherme, quando a gente olha para o passado, traz uma certa calma, porque ele já passou. Né? Porque quando a gente olha para o futuro, gera uma insegurança. Mas quando a gente olha para o passado, a gente pode dizer que ele é morto, porque a gente não muda. Né? É interessante esse olhar, porque quando a gente olha para frente, a gente acaba ficando nervoso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente tem fé, a gente acredita, mas ninguém faz pela gente. Agora, quando a gente olha para o passado, ele está morto. Aceitar ele, entender ele, compreender ele e ver. Né? Eu me lembro do dia que nós fizemos a nossa sessão, aquela foi uma mini sessão, né? Não foi nem uma grande, mas o quanto olhar para o passado e seguindo o passo a passo que o senhor foi me dizendo, me acalmou. Agora, o futuro é difícil a gente olhar para o futuro e se acalmar, porque a gente não sabe se ele vai acontecer, né? É engraçado isso. Nada como ouvir, né? Como diz, né, eu posso dizer que uma das minhas habilidades é juntar ponto. Então, eu achei muito interessante. Agora, existem práticas diárias, né, que o senhor pode recomendar para prevenir o início de uma crise, por exemplo, né, essa mulher, essa pessoa que está nos ouvindo agora, ou pode ser de repente o marido dela que está ouvindo, né, que vai comentar com essa mulher que ele, de repente, ele reconheça esses problemas na esposa. Existe alguma que o senhor recomenda? Vamos lá. 7 práticas que eu recomendo para a pessoa prevenir as crises de ansiedade. Então, vamos lá. 7 práticas, anote. 7 práticas que eu recomendo para a pessoa prevenir as crises de ansiedade. 1. Oração. Oração diária, orações lidas, o Santo Rosário. Viver a vida em estado de oração. 2. Visualização do seu dia, das suas metas, das suas atividades, logo pela manhã, para que você consiga já construir e entender tudo o que vai acontecer para você estar preparado mentalmente. 3. Boas leituras, ou seja, leituras espirituais, leituras que tragam princípios para a mudança da tua mentalidade, para o aumento da tua fé. 4. Um exame de consciência diário antes de dormir. Vendo todos os pecados, todas as falhas do teu dia, pedindo perdão por isso e fazendo o propósito de no outro dia evitar. E após ver essas falhas, olhar para tudo que deu certo e comemorar, agradecer todas as maravilhas. 5. Evitar músicas agitadas, ou seja, ouvir mais cantos gregorianos, ouvir mais autores de música clássica, porque faz bem para nossa alma isso. 6. Evitar assistir televisão, evitar o excesso de telas em geral, porque isso desgasta o nosso sistema dopaminérgico e vicia demais. A televisão, a tela, os joguinhos, o celular, eles têm o mesmo efeito que a droga tem no nosso cérebro. E 7, começar a anotar os seus pensamentos, anotar os seus sentimentos nos momentos que você está se sentindo mal, para você entender qual que é o padrão, o que está acontecendo quando você se sente mal, ali dentro da tua cabeça. E você possa ressignificar, buscando sempre ver o lado bom das coisas. Acredito que esses 7 pontos, assim, ó, são bem gerais e ajudam qualquer pessoa a prevenir as crises de ansiedade. Eu gostei. Na verdade, eu gostei muito. E às vezes eu acho que o joguinho me acalma. Então, na verdade, ele pode estar me acelerando, né? Então, o joguinho, ele é uma recompensa imediata. Uhum. Talvez, pelo seu perfil de ansiedade ser dopaminérgico, ele vai fazer com que você entre num estado de calma, só que é momentâneo. Só que está te roubando uma energia que pode ser crucial numa produtividade de uma tarefa que você está adiando. Então, às vezes, o joguinho é uma procrastinação, né? Você está recebendo uma recompensa atual. Total, total. Preciso desinstalar ele dos meus devices, porque
Não, eu adoro eles. O videogame, eu confesso que ele não me aflige. O videogame, a tela grande e tal. Mas a tela pequena, às vezes, ela rouba com certeza. Eu me acalmo. É impressionante porque eu me acalmo, mas essa sensação depois, ela existe. Do tipo, eu podia ter aproveitado para outra coisa. Ok. E daí vem Agora, a sensação de culpa, né? Aquela frustração do tempo perdido. Isso que é o pior, que as pessoas não sabem daí lidar com isso. Principalmente as mulheres, elas vão descontar na comida daí, né? Aquela frustração, vão comer as emoções. E aquilo que é, por exemplo, a Paula fala muito bem no trabalho dela, né? Que é como sim, as mulheres comem as emoções desses conflitos. Por quê? Porque não se conhecem. Até por isso que o tema hoje, né, é sabe, aprender a entendi. gerenciar suas emoções, seus pensamentos, porque a gente precisa se conhecer, entender como que funciona a estrutura da nossa alma, da nossa mente, para vencer as crises de ansiedade. Sem isso, não tem como. Com certeza. Agora, como que a fé e a espiritualidade, ela pode desempenhar um papel na recuperação, né? Você pode compartilhar alguns exemplos ou alguma coisa da sua jornada, tal, ou como algumas pessoas, através disso, conseguiram, né, se recuperar, né, melhorar, acabar com as crises de repente, usando da fé e da espiritualidade? Muito bem. Quando a gente pensa em fé, eu acredito que ela é a arma mais potente que tem para nós vencermos as preocupações. E as preocupações são causa das crises de ansiedade, que é aquela vislumbração de um futuro negro, obscuro, catastrófico, por causa daqueles pensamentos repetitivos que a gente tem que nos tira a paz de alma. Então, aqui cabe até um questionamento que às vezes pessoas falam assim, né? Ansiedade é falta de Deus? Isso tem a ver com a fé e com a espiritualidade. O que eu acredito? Em alguns casos, sim. Por quê? Porque está faltando confiança em Deus e a pessoa se entregar, abandonar a vida dela nas mãos de Deus. E o que a gente tem de evidência, assim, prática, né, nas mentorias? Que a pessoa, quando ela começa, durante o dia dela, a hierarquizar as coisas, colocar um tempo para ela ter com Deus, seja para uma boa leitura, seja para rezar o seu rosário, seja para encontrar tempo durante a semana para ir na Santa Missa, ela começa a crescer em fé. Ela começa a combater as pequenas preocupações que antes se transformavam em monstros, ela já mata essas preocupações pela raiz. Então, teria inúmeros exemplos de pessoas que até se libertaram dos remédios. Por quê? Porque o gatilho que fazia com que ela precisasse do remédio, que ela entrasse em crise de ansiedade, era ficar achando que a todo momento ia acontecer o pior. Eram muitos medos. Então, a partir do momento que a gente assume nosso papel de católico, que a gente faz o básico bem feito, começa a se esforçar para viver os 10 mandamentos, começa a utilizar dos remédios que Deus deixou na igreja, que são os sacramentos, é um resultado natural a pessoa deixar de ser tão preocupada com as questões da vida. Obviamente que essas pessoas que eu acompanho, esses clientes, esses pacientes, né, que se curaram com a fé, eles também fizeram reprocessamento de traumas. Porque essa é a minha visão de mundo. Eu não acredito que só a oração, para o ser humano de hoje, para essa mentalidade moderna, basta para se libertar das crises. Porque a gente tem tanto conflito mal resolvido do passado que precisa limpar, que a gente fica remoendo, fica guardando ressentimentos, mágoas, culpas, enfim, raivas, tristezas de pessoas, de ambientes, de situações, que se você não se desintoxica disso, não limpa esse porão da tua alma que está totalmente bagunçado, só a oração é você acender uma vela para nosso Jesus Cristo, para Nossa Senhora, de confiança, mas ao mesmo tempo você está alimentando dentro de você um monte de conflito que você não está resolvendo. Então, a fé e o reprocessamento de traumas, dentro do nosso método, eles caminham juntos. Só que é fato que a pessoa que não tem uma boa fé, só o reprocessamento de traumas também não vai bastar. Por quê? Porque a vida vai continuar acontecendo, vão continuar aparecendo dificuldades, perplexidades, medos, sempre vai ter algo desconhecido e eu preciso estar com a minha fé bem trabalhada, fortalecida para vencer esses obstáculos.
É interessante, porque a gente tem que acreditar, né? Não adianta só apagar lá atrás e não acreditar aqui para frente, né? E, e claro, né? Fazer o uso daquilo que nos foi deixado. Muito bom. Agora, a parte da terapia cognitivo-comportamental é frequentemente citada como uma das abordagens mais, ela é citada como uma das abordagens mais eficazes no tratamento da ansiedade. O senhor poderia explicar que ela, como funciona e por que ela é tão eficaz, né, no caso da ansiedade? Perfeito. O que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, ela é muito conhecida como a TCC. E é uma terapia que tem muitos estudos comprovando a sua eficácia. No nosso método, nós usamos algumas técnicas da TCC, porque o que a TCC faz, basicamente? Ela vai identificar quais são os pensamentos automáticos que as pessoas têm. O que é um pensamento automático? É um pensamento que passa meio que despercebido, que a gente não presta atenção, que a gente não tem consciência. Ele passa e ele gera algumas crenças que são fundamentais na nossa vida. Essas crenças, elas vão gerar emoções em nós. Elas vão nos afetar, elas vão mexer com o nosso psicológico, com o nosso físico, com o nosso fisiológico. E essas emoções, elas tendem a influenciar os comportamentos. Portanto, a luta da TCC é para identificar quais são os pensamentos automáticos que passam despercebidos sem a gente ver e que muitas vezes causam uma destruição e ressignificar esses pensamentos. Por exemplo, vamos pensar assim uma situação que você executou um trabalho e ninguém te agradeceu por isso, certo? E aí pode ser que venha um pensamento na cabeça da pessoa, poxa, ninguém me agradeceu porque eu fiz isso errado, fiz mal feito. E aí esse pensamento que passa muito rápido, que ela não tem consciência, e esses pensamentos automáticos estão muito ligados a traumas, fortalece a crença de que, bem que meus pais diziam que eu não fazia nada certo mesmo, que eu sou um miserável. Bem que eu lembro que na escola me rejeitava porque eu não sabia apresentar um trabalho, porque eu não sabia falar em público, que a minha professora me deixava de castigo. Olha só, um pensamento automático de uma situação de que alguém não agradeceu ele, começa a desencadear tudo isso, e essa crença, ela vai reforçar um comportamento. Daí a pessoa ela chega à seguinte conclusão: é melhor eu ficar deitado na cama mesmo, porque nesse mundo só existem pessoas ingratas, eu não faço nada direito mesmo. Então eu vou pedir as contas do meu trabalho. Tudo isso porque talvez ela tivesse uma necessidade de reconhecimento e ninguém agradeceu um serviço prestado. Só que a todo momento nós estamos passando por isso. Por isso que quando ali nas estratégias, né, que nós demos para prevenir as crises de ansiedade, o último ponto, o sétimo ponto, se você não anotou, não escutou com atenção, volte um pouquinho o podcast que vai estar ali gravado. O sétimo ponto é anotar os pensamentos e os sentimentos quando a gente está mal. Porque quando eu começo a perceber qual que é o pensamento que está passando pela minha cabeça, quando eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu vou identificar qual que é o padrão. E esse que é o papel da TCC no tratamento da ansiedade. Identificar quais são os pensamentos automáticos que geram medo em nós e que faz com que a gente entre em crise de ansiedade. Então, é um método que atua muito rápido. Eu gosto muito da TCC e tem boa parte das técnicas delas a gente engloba no método Calma na Alma, né, que envolve o reprocessamento de traumas, o trabalhar a fé como uma ferramenta fundamental para se libertar das preocupações e algumas técnicas da TCC também. Que bom, que legal, que legal. Agora, para a gente fechar esse episódio, né, eu acredito que essa pergunta ela chega a ser crucial até, né? Qual o papel do apoio social e familiar quando a gente fala do tratamento da ansiedade? E como que você sugere, né? Como que o senhor sugere que mulheres com filhos busquem e criem a sua rede de apoio ou uma rede de apoio? Certo. Eu acredito que o papel do apoio social e do apoio familiar no tratamento, ele vai envolver alguns tópicos. Então, primeiro, vai ser um grande instrumento para reduzir o isolamento. A ansiedade, ela leva algumas pessoas a se isolarem socialmente, a quererem enfrentar sozinho. E isso piora só os sintomas.
Então, o apoio social, o apoio familiar, eles podem ajudar a combater esse isolamento, fornecendo realmente uma, uma maneira de que a pessoa ela tem alguém para compartilhar os seus sentimentos. Esse é o primeiro ponto. Então, tirar a pessoa do isolamento. Segundo ponto, pode ser um auxílio nesse suporte emocional. Então, ter pessoas próximas que compreendem o que a gente está vivendo, que validam os nossos sentimentos, é super reconfortante. Quem que não gosta de ter um apoio amigo ali, né? Então, seja amigo, seja familiar, seja o cônjuge, seja, independentemente, às vezes uma pessoa do trabalho. E isso ajuda a reduzir também a sensação de solidão. Vai proporcionar mais segurança, mais tranquilidade para a pessoa entender que ela não está sozinha. Outro ponto, vai ajudar no encorajamento para buscar uma ajuda profissional. Porque às vezes eu vou precisar ouvir de alguém que está ali do meu lado. Olha, de repente, será que não faz sentido a gente buscar um apoio de uma pessoa que é especialista nisso aqui? E às vezes até essa pessoa vai acompanhar numa sessão de tratamento. Porque tem gente que não dá conta de resolver a coisa sozinha e pelo fato de não ter alguém aconselhando a buscar um profissional, acaba tirando a vida. Então, de fato, essa rede de apoio ela é muito importante. Outro ponto, quando a gente tem pessoas que compartilham dos mesmos ideais ao nosso redor, a prática de atividades para promover um estilo saudável fica facilitada. Então, para gerenciar a ansiedade, muitas vezes o exercício físico regular, uma alimentação balanceada, um sono adequado são cruciais. Só que se eu, no meio onde eu convivo, na minha família, as pessoas fazem tudo o contrário, isso vai prejudicar muito. Isso quando não tem pessoas que abusam do álcool, abusam das drogas, estão ali no nosso meio familiar, né? Porque o álcool e a droga são fugas da ansiedade. Porque eles trazem o mesmo efeito que o remédio. É um efeito paliativo, não resolve. E se tem alguém que acaba consumindo essa substância perto de mim, vai me influenciar, óbvio. E outro ponto é que um ambiente familiar harmonioso, ele contribui para que reduza o estresse, para que reduza os conflitos. Quantas pessoas sofrem de ansiedade? Por quê? Porque o ambiente familiar é tóxico. Então, falta comunicação, falta diálogo. Então, esse ambiente harmonioso, ele pode proporcionar algo que traga mais tranquilidade, seja favorável à pessoa buscar o tratamento da ansiedade. E quando a gente pensa nessa rede de apoio direcionada para mulheres que têm filhos, infelizmente, quantas e quantas mulheres têm que lidar com isso sozinho, né? Que o marido, que o companheiro, enfim, o parceiro pula fora, deixa a pessoa com o filho sozinha, tendo que criar. A gente tem que ter consciência, e essa é a realidade, que muitas vezes essa mulher não vai ter apoio. Não vai ter apoio. Mas isso em aspectos humanos. Talvez ela não tenha um braço amigo, um ombro para chorar, para confortar, para incentivar, mas ela tem a Deus. Por isso a importância da fé, da oração, de pedir ajuda para o seu anjo da guarda, de ter na sua vida uma constância de oração, porque isso a gente vê muito nos traumas, né? Quantas pessoas se sentem abandonadas pelos pais? E eu sempre digo assim: olha, talvez o seu pai e sua mãe biológicos, físicos, te abandonaram, mas Deus que é pai, mas Nossa Senhora que é a mãe, nunca abandona. Então, muitas vezes, para essa mulher que está lidando com isso sozinha, que tem ainda uma série de pessoas que dependem dela, que são os filhos, né? E ela não vai encontrar apoio nessas pessoas, como criar uma rede de apoio? Primeiro, uma rede de apoio espiritual. Às vezes é através da igreja, às vezes através de um grupo de oração. Então, ela vai ter que buscar isso, porque isso não vai bater na porta dela. É por isso que hoje a gente tem muita informação, né? Quem quer, é aquilo que a gente sempre fala, né? Eu gosto da tua frase, né? Tudo começa com uma decisão, com uma escolha. Quem quer, vai atrás. E é mais fácil você encontrar ajuda quando você está suscetível, quando você se permite. Para se permitir, exige humildade. Eu tenho que reconhecer que as coisas não estão bem. E só tem a humildade genuína aquela pessoa que tem vida de oração. Porque senão, para a pessoa que não está acostumada a recorrer a Deus, ela não vai recorrer a um ser humano para pedir ajuda. Por quê? Porque ela se acha demais. Então, basicamente isso. A melhor rede de apoio
é a rede de apoio ligado à tua vida espiritual. Esse é o primeiro passo, porque às vezes a gente não vai encontrar mesmo. Quantas e quantas pessoas chegam para mim assim, olha, Guilherme, os meus pais não me entendem, o meu esposo não me entende, eles acham que o que eu estou passando é frescura. Se essa pessoa não tem fé, ela tira a vida. Basicamente isso. Acho que isso engloba o cerne da resposta, né? Recorrer primeiramente a Deus e a Nossa Senhora. E depois buscar conhecimento na internet para você encontrar, de repente, uma comunidade, um grupo de oração e fazer aquilo que tem que ser feito. Fenomenal, como o senhor diz, né? Fenomenal. É um episódio que pode ajudar muita gente. Então, muitas dicas, muitas coisas para você entender melhor e gerenciar melhor a ansiedade ou crises de ansiedade. Senhor Guilherme, sem palavras para agradecer o conteúdo e toda a, a informação, todas as assim os passo a passo que o senhor deu nesse episódio, e eu tenho certeza que os próximos serão tão bons quanto esse, e que as pessoas que estão nos ouvindo contribuam, entreguem, mandem para outras pessoas esse conteúdo riquíssimo que pode com certeza ajudar mais e mais pessoas a acabar a vencer a luta contra as crises de ansiedade ou a ansiedade em si como um mal. Muito obrigado. A gente, eu não tenho nem mais perguntas, né, do quanto foi valioso esse conteúdo. O senhor Para nós pode, é uma alegria, né? Para nós é uma alegria sempre. com certeza, o senhor pode aí até se despedir dos nossos ouvintes no episódio de hoje. Fenomenal. Caríssimos, muitíssimo obrigado pela atenção. Esperamos ter contribuído com mais um pouco de conhecimento de algo que hoje é a nossa missão de vida, né? A nossa dupla de trabalho aqui, a nossa equipe, a nossa missão, nosso propósito de vida é ajudar você que está meio desnorteada, que está com a vida um pouco sem sentido e entender que os traumas realmente destroem a nossa vida, a ansiedade e a depressão, elas são verdadeiros males e que você precisa ter fé, precisa confiar, precisa se entregar nas mãos de Deus. Semana que vem temos mais. Precisando de alguma coisa, estamos sempre à disposição aqui. Mandem suas sugestões nos comentários, compartilhem esses vídeos e precisando entrar em contato conosco, @bentorcatólico lá no Instagram, é só mandar sua mensagem que você vai ser com certeza respondida de prontidão. Que Nossa Senhora lhes abençoe e precisando de alguma coisa, rezem por nós. Esse foi mais um episódio do podcast Paz de Alma, e eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha gostado. E, claro, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, comece a nos seguir aqui no Spotify, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. A gente se vê na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã. Um grande abraço e